Professor Erison Martins. Seja bem-vindo, muito obrigada por aceitar o convite e boa palestra. Ok, boa tarde a todos. E vamos falar um pouquinho do futebol de cegos. Isso é? Bom, vamos lá. Erison Ronaldo Martins, graduado em Educação Física aqui pela UFMT. Também pós em Gestão Escolar. E futebol de cegos, eu fui árbitro de 2010 até 2018. Estive atuando a nível nacional, dentre outras atividades. Vamos lá. Aqui tem uma fotinha para a gente começar durante a atuação. Vamos lá. Aqui em Cuiabá, hoje, ainda estou, em alguns momentos, atuando como árbitro junto à AMC, que é a equipe mato-grossense aqui do futebol de cegos. E essa equipe, ela tem uma representatividade bem forte a nível nacional. Nos regionais aqui, ela tem vencido vários, no Regional Centro-Oeste, e a nível nacional, ela teve, em 2016, uma das melhores atuações, né, ficando com o vice-campeonato, e vamos lá, e conquistando essa medalha de prata aqui para o nosso estado. Bom, eu vou falar um pouquinho da história na visão de árbitro, tá? E como profissional de educação física, também vou dar meus pitacos, né? Bom, olha lá, segundo a IBSA, que é a Federação Internacional do Desporto para Cegos, o futebol de cegos começou com uma forma de brincadeira, como todas as escolas, né, no intervalo, no recreio, só que nas escolas escolas próprias para as pessoas com deficiência. E nos intervalos, dentre os demais treinamentos que eles têm lá nessas entidades, eles praticavam, como toda criança, como todo adolescente, o futebol. Alguns que não nasceram cegos, porém adquiriram essa cegueira durante o percurso, eles então já tinham vivenciado ou praticado esse esporte, né? E assim foram passando a noção e conversando com os demais que já têm cegueira de nascença, e por todo o Brasil e o mundo todo, enfim, se relata que eles praticavam, então, nesses intervalos das atividades deles, nessas escolas especiais, o futebol. No Brasil, também, na década de 50, já jogavam, como está relatado ali, já jogavam o futebol de cegos, com latinhas, com garrafa, com tampinha, como a gente mesmo na escola, né? Então, era muito comum isso. Vamos lá. Opa. Aí. Oi. Futebol de cego, sim. Então. Tá, Não, sim. Ele pode ser praticado tanto na quadra como em campo sintético. Certo? Quadra e campo sintético. É isso. Na quadra, ele é semelhante demais ao nosso futsal, né? Tanto que eu, como árbitro, eu venho do futsal até 2010. Em 2010, daí a gente recebeu um convite através da federação aqui, da confederação da CBDV, lá no Rio de Janeiro, e onde foi aberto uma inscrição para fazer esse curso de adaptação ao futebol de cegos. Isso. Então, e de 2010 até 2018, então, eu atuei, né, como árbitro. Como eu estava falando, então, o futebol de cegos, ele se assemelha muito ao futsal, salvo algumas regras e modificações para essa adaptação da pessoa com deficiência, do cego.
Olha só, estamos falando da bola, né? Da bola oficial do dia. Hoje a bola tem um formato, que ela vai mandar daqui a pouquinho a bola para mim, pode? Joga. Isso. Ok. Isso. Então, antigamente ele era feito, era, né, jogado com tampinhas, com garrafa de plástico, com pedras dentro, né? E com bolas, a bola convencional também. Ah, desculpa. Amanda, é? Bom, então, aí o que aconteceu? Beleza? Aí, então, aí até chegar a esse formato atual da bola com guizos, né? Que esses guizos são de metal, que ele fica entre a câmera da bola e essa parte exterior. Então, ele fica preso aí e faz se balançar durante uma partida, né? Acontece também que essa bola, às vezes, durante o jogo de futebol lá, ela perde esse barulho. Aí você tem que paralisar o jogo, tem que substituir a bola, tal. E, como está dizendo ali, então, entre a câmara e o revestimento externo, ela possui esses guizos, tá? Que é o que vai orientar o atleta cego saber onde que ela está, na movimentação dele, tá? Vamos avançar aqui. Olha lá, também o primeiro campeonato brasileiro realizado em 86, na cidade de São Paulo, ok? Pela antiga ABDC, ok? Vamos lá. Uma década depois, 94, passou aqui no Brasil a se utilizar as bandagens, né? Que é a gaze no olho e também o esparadrapo por cima dessa bandagem. E mais uma proteção que é a venda, que é aquela que a gente observa que ela fica por cima de tudo. Por que isso? Para evitar que aquele jogador que tenha o mínimo de resquício possa ter uma vantagem sobre os demais. Então, os que jogam... O jogador do futebol de cegos são classificados em 3 categorias, daqui a pouco a gente vai ver. E a B1, né, que é a categoria principal no caso, não pode ter nenhuma, é um cego total. E muitas vezes esses cegos durante o jogo ali, algum tenta levar, algum que tem algum mínimo de resquício de luz, ele pode tentar levar uma vantagem. Aquela velha malandragem de futebol, né, que existe lá também. E aí ele acaba colocando, muitas vezes, o dedo para coçar aqui alguma coisa e coloca esse dedo por baixo dessa bandagem. E quando ele consegue abrir um mínimo ali, ele já consegue dessa vantagem. Então, o papel nosso, no caso da arbitragem, dos papéis é observar isso, né? Então, você não pode tocar na bandagem, tá? Salvo, lógico, durante o percurso do jogo ali, você tem algum, no momento de uma falta, coisa assim, que você cai, você pode perder essa banda, a banda pode cair, tá? A bandagem pode cair, aí você paralisa o jogo e faz com que esse atleta saia de quadra para refazer a bandagem. Vamos lá, então. Isso. O nome, antigamente, futsal, né? Futsal dos cegos. Depois passou a se chamar o Futebol 5, e de 2018 para 2018 para 2019, aí tomou essa nomenclatura atual, que é o futebol de cegos. Aqui tem alguns resultados da nossa seleção, da participação da seleção em Copas do Mundo, tá lá 98, 2000, 2002. Campeão, terceiro, segundo e campeão. Tá. Aqui mais uns resultados de Paralimpíadas. Desde que foi instituído, então, em 2004, na Grécia, né? O Brasil jamais perdeu um campeonato.
Então, todas as participações da seleção brasileira de futebol de cegos, ela foi campeã. O melhor do mundo também está aqui. É um gaúcho, é o Ricardo Alves, Ricardinho, que atua pela equipe da HFUC, do Rio Grande do Sul. E ele tem, ultimamente, ele tem levado todos os títulos de melhor do mundo também. No final, a gente vai ter um vídeo onde tem a participação dele, você vai ver a movimentação que é muito rápida. Bom, quando está falando a questão da classificação do cego, são 3. É o B1, o B2 e o B3. No caso do futebol de cegos, é o B1, tá? A gente vai passar aqui para a próxima. De uma forma simples, essa classificação é feita sempre por oftalmologistas, né, que estão de plantão lá para fazer essa classificação. E de uma forma bem simples aqui, então, o B1 é aquele cego total que não tem percepção de luz, né? Nem próximo, nem distante. Ok. O 2 já tem uma percepção de vultos, e o 3 é que ela já consegue ver imagens. Então, o B1 tem o futebol de cegos, o campeonato deles. E o B2 e o B3 acabam também jogando um campeonato que unifica o B2 e o B3, né, nessa categoria. Vamos lá. Como eu estava falando, o futebol de cegos se assemelha muito ao futsal, com algumas especificidades da regra, né? Vamos lá. A bandagem já estava sendo utilizada aqui no Brasil, né? Já fazia parte da regra do jogo aqui no Brasil, a bandagem e as vendas, né? E da Europa já se utilizava, na Espanha principalmente, já se utilizava muito essa questão da banda lateral, que daqui a pouco a gente vai ver nas imagens o que é essa banda, né? Que é uma proteção nas laterais do campo da quadra para que esse atleta não se machuque, não saia da área de jogo. E essa banda que a gente vai ver daqui a pouquinho, então, normalmente ela é feita de madeira ou de um material ou de outro material similar, né? E a altura dela de 1 metro a 1,20 m. Então, próximo à cintura, um pouquinho mais alto. Legal? E, normalmente, quando o atleta se choca com essa banda lateral, aliás, também ela tem o detalhe que ela tem uma inclinação de 10 graus para fora da quadra. Tá? Ela vem já no... Tá? Porque quando ele choca, tá? Ele vai acabar flexionando e vai estar tudo bem. Se fosse muito baixo ou não tivesse, ele acabava passando direto, certo? Vamos lá. Outra regra importante, que é a questão de falta mesmo ali, que a gente tem que marcar essa falta, é essa palavra também, que era utilizada lá na Europa, por isso que ela é o VOI, né? Que é voo. De qualquer forma, sempre que esse atleta tiver em direção à bola, que ele for buscar essa bola, for dar o combate ao atleta adversário, ele tem que falar vou, ou estou indo, fui, alguma coisa ele tem que falar, para que o outro atleta perceba que está vindo alguém. Então, isso evita com que eles se machuquem, tá? E, então, aí, caso ele não fale, prontamente o árbitro, no caso ali, da partida vai estar coladinho nos atletas, ou no mínimo a distância possível durante todo o jogo, são 2 árbitros, como no futsal, e a gente tem que acompanhar a jogada praticamente colado neles. Que a gente vai estar, além de ter que aplicar as sanções da regra, você tem que estar prestando atenção muito nessa questão da voz, né, desse voe do atleta, porque se ele não falar, é falta. E ele corre o risco de machucar alguém ou dele próprio se machucar. Isso. Agora, no calor do jogo, acontece, de repente, dele esquecer ou por ter que avançar muito rápido, ele não dá o tempo de falar. Aí cabe ao árbitro paralisar. Só que muitas vezes ele está ali no contato e já acaba batendo, machucando, cortando, alguma coisa assim. Ele acaba se machucando. Então, nosso papel é ouvir
apitar, né, para que eles não, além de você, no caso, conduzir a regra, você não deixar que eles se machuquem. Complica. Não, então, daí já... daí já é outra classificação, é. Aí já tem o futebol do surdo-mudo. Ah, legal. Bandeirinhas, né? Ah, legal. Os bandeiras. Então, o raio de ação fora de arbitragem tem que ser 2 vezes mais rápido que eles. Por quê? Porque eles têm que estar sempre à frente da linha do base do jogo. Porque se ele choca aqui, você tem que sinalizar para ele ver que houve a falta, houve a limitação. É como a deficiência auditiva e fala, então eles não vão saber. Inclusive, na cidade de vocês tem o Dionísio. O Dionísio tem o primeiro árbitro, até inclusive agora, quando eu estava mais jovem, ele ministrou o primeiro orientações básicas de regra. Só surdo e mudo. Legal. Ele tanto daquele só na cidade deles. Acaba que, então, você como árbitro tem que ter tanto um preparo físico quanto os atletas, tem que ser no mesmo nível ou melhor do que eles até. Porque senão, você tem que acompanhar de muito perto, porque senão é muito acidente, machuca, aí você está ali, então, para fazer cumprir a regra e para ser um tipo de segurança ali dos atletas. Então, o vôlei é espanhol e no Brasil voo, né? Avisa que está indo na bola. Né? Sempre avisar. Porque, no caso dos cegos, a orientação deles é tanto auditiva quanto tátil. Normalmente, também, quando eles estão se movimentando na quadra, eles estão utilizando a mão, alguma coisa assim, para não... né? Para sentir isso. Isso. Vamos lá. O tempo já foi de 25 minutos no passado, até 2017, 2018 também, quando eu estava atuando, era 25 minutos corridos, com 10 intervalos. Aí de 2018 para cá, 19, daí veio para 15 cronometrados, 2 tempos de 15. Durante o tempo é permitido, então, cada técnico solicitar o seu tempo de 1 minuto. O árbitro também pode pedir o tempo a todo momento, assim que ele veja a necessidade, por causa de uma falta, por causa de alguém ter machucado, alguém caído, alguém está no chão. Então, é muito importante você ter agilidade e observar quando de uma falta, ou quando um jogador, por acaso, cai no chão, você tem que estar ali, um dos dois árbitros tem que estar atentos e fazer a proteção ali, para que os demais não caem e não se machuquem. Então, o tempo do árbitro é o tempo todo. Aconteceu uma coisa, ele pede para parar o tempo. E já o tempo dos treinadores, 1 minuto a cada período do jogo. Questão de faltas. 5 faltas coletivas da equipe. Daqui a pouco a gente vai ver na quadra também a marcação dos 8 metros de distância do gol. Então, na quinta falta, passa a ser tiro livre direto, tiro de 8 metros, né? Cada jogador também, na quinta falta individual dele, pessoal dele, ele vai ser substituído. E são permitidas 6 substituições, hoje também. Antes era livre, hoje são permitidas somente 6 substituições em cada período, sim. Isso, ele faz a quinta falta, cometeu a quinta falta, aí a gente tem, também que eu não falei no início, mas a gente tem um sistema de som durante o jogo todo. Então, isso, a gente tem o mesário, que vai fazer a súmula, tem o cronometrista e tem o locutor do jogo.
Então, a cada lance que a bola está parada, ele vai, por exemplo, teve uma falta, ou escanteio. Aí saiu o escanteio, o juiz apitou, aí o locutor está lá, escanteio para a equipe AMC de Cuiabá. Tipo assim, entendeu? Outro ponto importante é a torcida, né? A gente pede para que eles não se manifestem, isso, através da locução, tudo. E quando isso acontece, que no futebol não tem como você pegar e simplesmente falar, pessoal, vamos ficar todo mundo caladinho. Então, naquela emoção, naquele calor, a torcida começa, né? Mesmo não enxergando, que a maioria dos torcedores desses são também pessoas com deficiência visual, eles estão com o radinho, com a internet que está transmitindo ali, e eles estão, por causa disso, com a locução também da mesa, narrando cada jogo, eles percebem, e aí vão se exaltando durante o jogo. Aí, muitas vezes, você tem que paralisar a partida também para pedir o silêncio. Aí eles acalmam. Enquanto não fica quieto, não volta o jogo. Mas na hora do gol não tem como. Quando sai o gol, eu acho que todo lugar, né? O pessoal grita, pula e tal. A torcida das equipes e são todos, assim, a maioria também são pessoas com deficiência, são cegos. Não, então, não, pode assistir, normal. Mas geralmente o público deles, a maior parte tem que ter silêncio. Então, é, aham, é. Mas, aí no final vai ter um vídeo aqui da seleção, que ela foi campeã e tal, e aí o pessoal você consegue, essa filmagem está bem junto ali, então você percebe a conversa deles, a orientação do técnico, do chamador, né, e do árbitro ali, todo mundo conversando e tal, e o trem rolando. E a torcida, quando começa a se manifestar demais, aí a gente tem que dar um stop ali e falar, pessoal, calma. Aí, enquanto eles não ficam, né, num volume legal que dá para conduzir essa partida, não tem como você prosseguir. Justamente porque, né, pela questão da orientação dos jogadores, que uma delas é a parte auditiva. E para nossa segurança deles também é a questão do voe, né? Eu tenho que ouvir ele falar o voe. Senão, acontece que, né, aí você acaba um atleta se machucando e muito pouco. Eu não vi esse tempo todo assim. Tem algumas mulheres que a gente vê que tem alguma coisa, mas não tem equipes. Eu não vi equipes de futebol feminino. Já tem no goalball, né? Goalball tem masculino e feminino, mas no futebol, não. Mas tem as torcedoras, né? Que fazem parte ali, a torcida que vai, então elas acabam muitas vezes se exaltando mais do que os homens ali na hora do jogo. Vamos lá. Oi? Aqui. Então, a gente consegue observar ali, bom, o tamanho da quadra é normal, no caso aqui é um campo sintético, né? Tá. Mas o tamanho é 40 por 20, com uma quadra de futsal normal. Nesse caso aqui, a gente está observando só a banda, depois a gente vai ver as marcações, aqui dá para ver alguma coisa. Bom, as bandas laterais, que é essa proteção de cada lado da quadra. Aí ela tem essa inclinação aqui de 10 graus para fora. Caso esse jogador bata, ele vai acabar flexionando e voltando. Já aconteceu numa partida que eu estava pitando em Campo Grande, no ginásio lá, onde um jogador meio... Bom, como tem os experientes, tem aqueles que estão começando, que é o primeiro campeonato, primeiro ano de jogo. Eu lembro assim que eu estava, no caso aqui, estava bem aqui nessa lateral direita, aqui, e aí o camarada veio do outro lado e veio numa reta assim, eu não sei, a bola até estava próxima à minha posição, né? E ele veio numa disparada assim, e eu fiquei olhando assim, né? E ele vem correndo, gigante, né? Falei, poxa, meu amigo, eu não vou conseguir te segurar, não. Eu só fiz assim, ele quebrou a banda todinha, caiu lá na arquibancada, no colo do povo. Tamanha força que ele veio, mas tipo assim, é coisa de jogador que estava iniciando, talvez, o primeiro campeonato, e, né?
Não tinha, não foi. O árbitro pular fora e quebrar a banda e caiu na torcida. Sorte que, pelo tamanho dele, e a banda, né, de madeira, madeirite e tal, tranquila, não quebrou. Não machucou ele, né? Mas se eu ficasse na reta, dessa vez eu ia ser amassado. Aí, aproveitando então, vou contar uma historinha rápida aqui, de que teve um jogador, colega nosso também, assim, que todo mundo, na verdade, ele é conhecido, né? Que a gente tem que fazer o papel da arbitragem, da segurança deles, e no hotel a gente fica todo mundo junto, conversando. Então, a questão da rivalidade das equipes, dos jogadores, é só no momento do jogo. Saiu dali, todo mundo tem que ser amigo e todo mundo tem que se ajudar. E certa vez em São Paulo, não vou falar o nome do meu amigo, a gente estava já depois dos jogos, no intervalo, a gente resolveu dar uma volta com os árbitros e tal, assim, e daí a gente encontrou uma turma deles também passeando ali por perto, né? E aí a gente ia pegar um metrô e esse pessoal, esses jogadores estavam ali, e professor, não sei o quê, dá uma ajuda pra gente, né? A gente vai entrar no metrô e tal. Falei, beleza. Aí vim com um deles, né? Segurando o meu braço e tal. Os outros árbitros foram pra frente e passaram a roleta do metrô e tal. Aí quando chegou a minha vez com o jogador, dei o meu tique, beleza. Aí o rapaz que fazia tava na roleta falou, e o tique dele, né? Falei, lasca que ferrou, né? O tique dele. Eu falei, cadê o seu tique? Ele falou, não tenho tique. Mas eu sou cego, não preciso de tique. Né? Tenho passagem liberada. Eu falei, tudo bem. Daí falei pro rapaz que estava na roleta, e esse rapaz, não, só passa se tiver, então, o tique ou uma carteirinha. E ele estava sem documento nenhum. Aí ficou uns 10 minutos ali e tal. Aí que eu fiz? Falei, não vai ter solução, já estou do lado de cá. O pessoal chamando, vamos, tal. Aí eu falei, moço, faz o seguinte, o senhor não vai deixar ele passar. O senhor já está vendo que ele é cego. Conseguiu perceber? Tá. Então. Aí o que eu fiz? Falei, moço, toma aqui, ó. Deixa eu pegar. Fica com ele, eu tô indo. Deixei ele ali na roleta com o rapaz lá com segurança e foi caminhando. Falei, ele não quis deixar passar, eu larguei o rapaz lá. Aí o rapaz, ei, volta aqui, moço. Vem aqui, eu sou cego aqui. Não vai ficar com ele aqui. Não. Tá vendo e aconteceu isso. Bom, voltando aqui então, no caso aqui, a visão é da banda, das bandas laterais, né, com 1,20 m, de 1 metro a 1,20 m, que é a proteção também do pessoal. Vamos lá. Tem 3 funções ali no jogo, que é o árbitro, que é vidente, o chamador, que é vidente, e o goleiro, que é vidente, né? Os 3, o único que estão dentro da partida ali que vem alguma coisa, né? Que tem essa visão. E que tem um papel, cada um na sua função de trabalhar tanto o goleiro como o chamador, como o árbitro, né, nas regras, mas tem essa questão da segurança e de ser muito ágil nesse momento. De repente o jogador está vindo em direção ao gol com uma chance clara de gol. E de repente ele vem em direção ao gol correndo, e esse goleiro ele tem que definir. E esse jogador está vindo em direção à trave. Trave essa que não pode ser fixada, tem que ser aquelas traves que são móveis. E esse jogador está vindo correndo em rumo a essa trave, vai marcar o gol. Todo mundo está atento ali, mas o goleiro, nesse momento, ele para de orientar a sua defesa e rapidamente ele tem que salvar esse jogador desse choque e salvar a bola de marcar o gol, né? Então ele tem que ser muito, muito ninja, né? Muito rápido para fazer essas 2 funções. Defende o gol e ainda salva o jogador adversário para que não se machuque. Então isso é bem legal, que a gente vê muitas vezes eles deixam que aconteça o gol para salvar o atleta para que ele não se machuque. Então isso aí é uma coisa bem bacana, né? Então, assim, mas geralmente eles conseguem fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Então tem que ser muito ninja. O papel do chamador, como está lá então, é orientar o ataque. Daqui a pouco a gente vai ver na imagem da quadra os terços, que ela é dividida em terços. Os terços da defesa, o ataque, né? E o terço central, que é o terço onde que vai atuar o
o treinador, o técnico. No caso do chamador, ele fica atrás do gol, tá? Para orientar o ataque da sua equipe. E cada um desses, do chamador ou técnico ou goleiro, eles podem orientar só quando o jogador estiver no terço de ataque. O técnico, quando ele estiver no terço central, e o goleiro também, quando estiver orientando a sua defesa, que a bola esteja ali no seu terço. O papel do árbitro é cuidar que eles não façam essa orientação fora dos terços. Se ele faz, você adverte. Se ele continua a fazer, você marca, paralisa e marca falta. E se ele insistir, vai ganhar um cartão. Por exemplo, o técnico está orientando quando o jogador toca a bola lá no ataque. Ele não pode fazer isso. Quem vai orientar lá no ataque é o chamador. E o goleiro está orientando a sua defesa. Daqui a pouco a gente vai ver. Então, o papel do chamador é orientar esse ataque. Daqui a pouco a gente vai ver como que funciona também. Que ele vai tocar nas traves, vai estar falando para cá, para lá, chuta, volta, recua. Então, se um jogador de uma equipe quer equipe A. Não, então, a pergunta do João é se um jogador da equipe A resolve jogar, o jogador resolve jogar com um sininho, alguma coisa assim para identificar. Eles não podem. Então, tem a questão também do equipamento que ele pode utilizar no jogo, que é semelhante de futebol. Ele tem que estar tênis, caneleira, normal, e a questão da venda, né? A questão da venda e dos protetores. Beleza. Então, o papel do chamador é orientar o ataque dele, dentro do terço dele. Vamos ver aqui. Isso. Bom, aqui, vamos ver aqui a área do chamador, atrás do gol. Ele vai poder ficar todinho aqui atrás, falando onde que se... Não, nem o goleiro e nem o chamador. Bom, aqui já dá para ver também a área do goleiro, que ela tem 2 metros por 5, né? Essa do goleiro, 2 metros por 5. Não, aqui. Móvel é a questão da trave, né? Mas a área de atuação do goleiro também é 2 metros só. É bem reduzido. Se a gente for pensar na área do futsal, que é de 6, né? 6 metros, que ali também tem, para ser marcada a questão das faltas, das penalidades. Ele tem só 2, como fosse daqui, aqui. Isso. E se ele sair dessa linha aqui, tocar na bola um pouquinho que seja aqui, é marcado pênalti. Alguém quer ser goleiro de futebol de cegos? Então ele tem só 2 metros aqui para fazer a defesa, e se ele tocar um pouquinho aqui, é pênalti. Aí vai para os 6 metros. Então, o jogador que está atacando, no exemplo aqui, ó, tem a área normal dos 6. Então, tudo isso aqui, se ele sofrer a falta, é pênalti. E tem mais essa questão do goleiro, se tocar o pé, alguma coisa fora da área, também é pênalti. E se esse goleiro tocar na bola e fazer a falta no jogador cego, aí ele é expulso também no momento. Então, tem que ser um cara bem... ganhar mais no time. Vamos ver aqui. Olha lá. Então, como estava falando, aqui, mede 5,16, que é o comprimento, um pouquinho maior do que as traves, por 2 de largura. Olha lá, caso ele toque mãos e pés, poderá ser, né, quer dizer, vai ser penalizado com... Vai sofrer o pênalti, tá? E além, então, dele fazer essa orientação, né, dos companheiros, ele tem que preservar a segurança de todos, e principalmente do atacante, que é o adversário dele.
Então, muitas vezes eles ficam na reta da trave e o cara vem e bate neles para o jogador não se machucar. Então, é bem bacana e interessante o papel dele. Bom, de novo aqui. É muito pequenininho o espaço, então o cara tem que ser campeão mesmo, hein? Tem aqui. Técnico também tem, logicamente, o papel de treinador de equipe, porém, na quadra, ele tem que estar muito bem sintonizado com o goleiro e com o chamador, que vão ser os orientadores no momento que eles passem o terço, no momento que essa bola passa para o terço de ataque, por exemplo, o técnico não pode falar mais. E quando ele fala, você alerta ele a primeira vez, da segunda vez, aí depois já dá o cartão, se ele permanecer alertando. Porque a responsabilidade, depois do terço do técnico, é do goleiro e do chamador. Já vai ver se... aqui dá para ver. Um pequenininho aqui, ó. Do goleiro, a área normal e o tiro de 8 metros. Tá? Quando vê a questão das 5 faltas, né? A partir da 5ª falta coletiva, toda falta vem para cá. Terço aqui, 12 metros a partir da linha de fundo, é traçada essa risca aqui. Esse é o terço de ataque da equipe ou de defesa da equipe. Daqui até aqui é o terço do treinador, que é a parte central da quadra. Se a bola está para esse lado aqui, ele continuar falando, ele vai estar aqui orientando. Se a bola passa, ele não pode mais orientar. A função passa a ser do goleiro ou do chamador. Se ele orientar a bola estando aqui, aí ele sofre as sanções, né? 1 aviso, 2 avisos e falta. Mesma coisa aqui, está no campo de ataque ou defesa, ele pode continuar orientando. Passou para lá? Não. Acontece, de repente o chamador se empolga, o técnico, o chamador se empolga, e a bola está lá no outro lado e o chamador está, toca a bola, não sei o quê. Aí você para o jogo e dá a falta dele. Aqui já tem um esboço, né, da quadra no geral aqui, a área do chamador, do goleiro, os 8 metros, que é um pênalti. O pênalti normal vem aqui nos 6 e ele vai 2 metros. Então, um jogador de futebol de cegos, ele, para começar, ele não pode tomar a distância dessa bola, né? Não pode dar aquela passada que o jogador convencional vai dar. Então, normalmente, eles vão parar essa bola. Todo o ginásio, os jogadores estão em silêncio. Aí ele vai colocar essa bola na marca do pênalti. Vai dar uma passada aqui para trás. Vou pegar a bola aqui. Marca do pênalti. Não vou chegar. Vai, Júlio. Então, tá no pênalti. Tá no pênalti. Então, ele botou, percebeu onde que tá a bola. Aí o árbitro pede para todo mundo fazer o silêncio. Enquanto a torcida não acalma, não vai bater esse pênalti, tá todo mundo ali empolgado, e a torcida do time que tá atacando, tá, né, e vai marcar o gol, isso aqui e tal. Aí o árbitro, sem graça, silêncio, ninguém fala. Aí tem um lá, tic, tic. Aí fica lá. Aí fica todo mundo quietinho. Aí ele vai. Aí ele pega. Aí ele pega e dá um apito. Também o apito não pode ser como no futsal, assim. Tem que ser uma coisa suave, né? Tem que ser uma coisa suave que todo mundo possa ouvir, mas que não pode ser muito alto, porque você está do lado do cara, do jogador, que depende da... Beleza, voltando para o pênalti. Tá ali, silêncio todo mundo, o árbitro autoriza. Tá ali. Atenção aí, Júlio. Aí ele ele não sai daqui. Se tirar esse pé daqui, ele não vai saber onde que vai chutar mais. Então, a base dele vai estar aqui, ó. E aí ele toma a posição, aí entra o chamador. Tudo certo aqui? Arrumou, tá? Daí o árbitro
todo mundo em silêncio, aí, chamador, pode chamar. Aí o chamador que está atrás do gol, vamos gravar essa cena, o jogador está aqui. Aí entra atrás do gol o chamador. Vamos imaginar isso, beleza. Vou imaginar aqui, papel do chamador, está atrás do gol. Aí está lá o jogador pronto para bater, o árbitro já pediu silêncio, aí fala, chamador, isso, você está no gol. Aí eu estou atrás aqui no chamador. Você vai bater de lá para cá, você é o goleiro, fica aqui. Não, calma. Aí chamador, pode bater ali. Para localizar aonde que o jogador vai bater. Aí de repente vai falar, ó, direita alta. Ou no caso, esquerda, porque ele está contra o... No caso, esquerda alta. Aí esse jogador sabe que vai ter que chutar essa bola do lado esquerdo dele, alto. Trave esquerda. Trave direita. Meio. Aí o juiz vai, apita. Aí o jogador vai e chuta. Entendeu? Tem que ser um avião. Então, voltando para o jogador. Esse jogador está do ladinho da bola. O árbitro parou. Todo mundo em silêncio. O jogador sabe onde que está a bola aqui. Sentiu a bola. Deixou o pé aqui para ter essa base, sabendo onde que é a posição da bola. O juiz apitou. Depois que o chamador bateu lá, daí ele pega e chuta. Se ele tirar esse pé ou dar 2 passos, ele já perde a noção da bola. Se ele der 2 passos, um passo longe dessa bola, ele perde a noção de onde está essa bola e não vai acertar o gol nunca. Já aconteceu em decisões, tipo em Curitiba, numa final em Curitiba, lembro que foi para os pênaltis. Um jogo bem pegado, tal, a equipe do Sul lá e a equipe da Bahia, e foi para a decisão de pênaltis e tal. E o jogador fez tudo isso, aí quando deu uma mexidinha no pé, na hora de chutar, aí pega na orelha da bola, né? E essa bola sai e perde o campeonato. Então, são detalhes que existem no futebol de cegos e que, se não forem colocados todas na prática, não funciona. Ok. Tá aí detalhe, ele não chuta um fraquinho assim, não. Ele chuta muito forte. Tem bola assim que a gente vai ver daqui a pouco o vídeo, é forte demais. E a gente vai ver também daqui a pouco o Ricardinho, acho que aparece algumas imagens ali, ele é muito rápido, como se ele visse tudo. Então, só pela orientação do treinador, do chamador, do goleiro, ele consegue se perceber assim, todos na quadra e faz até um zigue-zague antes de bater. Oi? Não, normal. Sim. Deixa eu ver se eu entendi, vai. Ah, tá. Você quer saber no momento de cobrar. Tá. É normal. Tem a questão de um rolar e o outro chutar. Ah, para você mostrar no para momento de bater, a tá? gente como que é. Tá, legal. Tanto no escanteio quanto na... Tá. No momento que sai a bola, ela quer saber, então, a questão da cobrança das faltas do escanteio, bola parada, né? Para retomar o jogo, que forma que isso é feito. Então, por favor, João, aproveitar que ele está com óculos aqui, falou que não está enxergando nada. Falta de 2 lances, no caso, né? É uma cobrança de escanteio. Então, Beleza. aqui, ó, tô aqui no escanteio. O árbitro vai correr lá, pegar essa bola e ficar balançando. Aí o João vai vir aqui perto do escanteio, vem. Bem. Tá. E o outro jogador chegou aqui perto. Aí os dois ficam próximos. Aqui, ó, a bola tá aqui. Aí eu vou rolar e você já sai. Entendeu? Qualquer coisa assim. Não, às vezes eles apoiam, às vezes não. Mas eles ficam muito próximos, se tocando, para saber onde que dá essa bola. Mexe a bola ali, sente o barulhinho da bola, né? Isso. Opa, tá meu pé. Falta. Isso é falta.
O que mais temos aqui? Tá, aqui, ó. Então, o banco, né, dos jogadores, a área dos técnicos, que ele pode se locomover aqui, porém, você pode orientar nesse intervalo aqui, nesse pedaço da quadra. A substituição é feita aqui, ó. O jogador sai, conduzido para o árbitro que está auxiliando lá do lado de fora. Sai daqui, o árbitro leva ele até no cantinho aqui, e ele fica aguardando até que a bola pare, e o árbitro de quadra conduz o jogador para sair. Aí é efetivada no momento que o jogador sai e o outro entra. E outra equipe, mesma coisa, né? Desse lado aqui. A mesa de controle aqui é onde fica, então, o cronometrista, o camarada que vai fazer a súmula e o locutor, que tem que estar também o tempo todo ligado. Porque cada vez que essa bola para, cada vez que essa bola sai, ele tem que falar falta da equipe HFUC, falta da equipe AMC, escanteio. Então ele tem que estar cantando o jogo todo. Então se ele bobear e dormir lá, o jogo passa aí. Aí o árbitro para e expulsa o locutor. Oi. Na realidade, o narrador, ele narra o jogo para os atletas, né? Isso, atletas e torcida. Não, e o público, mas o foco Isso. principal é os atletas. Isso. Outra questão, professor, quando eu trabalhei em esportes adaptados, né, na faculdade, com a minha turma, tem um aprofundamento. Sim. E aumenta os outros sentidos, né? Quando a pessoa ela perde o sentido de algum dos sentidos, os outros automaticamente aumentam. A audição das pessoas com deficiência visual ela é a mais aguçada, não é? Isso, é bem mais aguçada. É a questão da audição e do tato da pessoa, né, com deficiência. Já no dia a dia normal. Agora, no jogo, você consegue, isso aí fica muito mais aguçado, uma coisa que tem que ter muito mais precisão, né? Porque vai depender dela. Tanto a locomoção, e hoje aqui a gente não vai falar da parte pedagógica, né? Mas o foco é outro. Mas tem muitas atividades pedagógicas que você pode estar trabalhando isso. E quando é voltada para o esporte, ele acaba ficando mais aguçado já pela própria segurança e para conseguir o objetivo, que é o gol, né? Sem poder se machucar. Então, isso aí, eu acredito que ele é 10 vezes mais aguçado do que no deficiente. Seria interessante a gente trabalhar na escola essa questão dessa adaptação, né? Tipo, vendar a criança e fazer. Tem joguinhos que a gente consegue fazer, né, para que ela consiga, através do ouvido, se direcionar. Você venda e a bola com o guiso seria bem interessante também, né? Isso. Ok. Isso. Então, e tem formas de a gente trabalhar isso na escola. Quer dizer, a gente vai trabalhar essa questão da inclusão, né? Vamos dizer, da inclusão, e levar para que essas crianças possam conhecer um pouco do dia a dia dessas pessoas com deficiência, um pouco mais, e através do esporte. Então, e tem formas, né? Tem formas, tem brincadeiras, tem jogos, né, pedagógicos que a gente encontra com facilidade na internet também e tal. E é um jeito de fazer com que essa criança goste de esporte, que essa criança se interesse pelo esporte e, ao mesmo tempo, pela pessoa com deficiência, passe a respeitar, passe a integrar. De repente, essa criança tem no colégio dele, na escola dela, essa criança tem um amiguinho que é deficiente visual, deficiente físico e tal, e muitas vezes eles ficam no cantinho, porque ninguém olha assim com cuidado, não vou, deixa ele quietinho para ele não machucar e tal. E, na verdade, não. Na verdade, eles não têm que ter esse dó, esse cuidado a mais. Porque são pessoas que estão ali, o que deve da forma deles, sim. Então, vai depender muito do professor, né, fazer essa integração entre os alunos. E, através das atividades, né, da educação física, do esporte, você consegue trazer essas crianças para junto dessa pessoa
com deficiência. E aí, no momento que se percebe, está todo mundo brincando ali junto, correndo. E das atividades a gente pode estar utilizando, então, como o professor falou, uma venda, você amarra uma cordinha de lado a outro, assim, para a criança sentir a cordinha, vai andando tal, para se localizar, e assim vai. Então, existem formas para fazer essa integração e fazer com que a criança e essa pessoa com deficiências, né, finalmente seja parte, sinta-se parte daquela atividade, daquele colégio, daquela turma. Então, vejo assim que a educação física, nesse sentido, o esporte, né, tem essa missão. Perguntas aqui a mais aqui? A mais, no caso. Caso nosso ginásio lá, 40 por... É o oficial, né? Sim. Não, é 40 por 20. 40 Não, por é 40 por 20. É Ah. 42, depois... No caso, a área técnica, ela tem que ser... Lá não existe. Não, não existe. Teria que ser uma... Aí teria que que tá, não adaptar, precisa pintar, não, né? Vamos supor que você vai não, fazer um jogo o lá, que um acontece? brasileiro vem para cá. Isso, o que acontece? Arena Pantanal, por exemplo. Arena Pantanal não tem a marcação. Acho que aqui em Cuiabá, só o Instituto de Cegos que tem uma quadra, está tudo marcado. Sabia. Mas, normalmente também, quando a gente sai para os jogos aí, tem que fazer adaptação. Na verdade, o esporte, né, tem que viver se adaptando à realidade, né? Então, no futebol de cegos também, a gente chega, de manhã a gente viaja todo mundo, chega lá no local, e vai conhecer a quadra. Aí percebe que está como futsal, não tem nada demais. A gente tem umas fitas que a gente já carrega, um monte de fita, aquelas fitas que de escola e tal. Daí a gente faz toda a marcação um dia antes de iniciar os jogos, marcando quadra, fazendo todas essas linhas que precisa fazer, tal, aqui, tudo isso que a gente faz um dia antes. Então já de praxe que... Isso. Agora, a banda lateral, não. Daí a própria CBDV já montam alguns dias antes. Mas a marcação de quadra, cabe à equipe de arbitragem chegar um dia antes lá e fazer toda a marcação, medir tudo certinho e tal, e quando começar o jogo no outro dia, tá tudo ok. Vou passar aqui. Acabando, né? Já acabou? Então tá. Do manual mesmo de iniciação que a gente encontra na página do CPB, existe sim um poder transformador do esporte para formar cidadãos e mudar caráteres, proporcionando um estilo de vida mais saudável. Deixa eu ver se tem alguma coisa. É isso. Tem um videozinho rapidão para finalizar, pode ser? Vamos sentir um pouco o jogo. Vamos lá. Alô, vamos ver se ele ganhou. Meio do gol, Cássio. Eu.
que ele era ruim. Eu vi esse cara... Acabou! A gente é campeão, porra! A gente é campeão do mundo! A gente é campeão do mundo! A gente é campeão do mundo! A gente é campeão! É Brasil! Pode tirar a palestra dele, já pode pôr a sua. Ah, não, põe o microfone. Pode tirar, eu só põe o microfone. Gente, o professor vai passar um último áudio aqui. É no 2, desculpa, porque eles falam no 5. Segura o microfone. Tá. Olá, olá, bom dia, amigos do Futebol de Cegos do Mato Grosso. Bom dia a todos que já estão acordados, aqueles que estão acordando, aqueles que vão acordar. Bom dia, é hoje, hein? É hoje a grande sacada do Futebol de Cegos, a partir das 16 horas, na quadra do Icebate, amigo. Se prepare, grandes emoções, jogadas belíssimas, grandes dribles, toques refinados e a alegria do povo, que é o gol. Bom dia! Esse áudio aqui o menino passou, falou convidando para ir lá, né? Que eu vou lá dar uma força. Beleza. O rapaz passou para mim, convidando para ir no jogo, né? Que eles fazem uma peladinha agora à tarde lá. Não é a equipe oficial, mas é os mais antigos, né? Aí fazem essa pelada